Oiê, meu povo! Estamos aqui em mais um vídeo neste canal e vamos iniciar aqui uma série ao longo da minha vida e espero que vocês gostem, que de alguma forma o meu testemunho possa alcançar vocês e vocês se sintam mais conectadas. E já me apresentando para quem não me conhece, eu sou Erika Rios e eu tenho 30 anos. Então é aqui ao longo desses anos todos, tudo que eu passei que eu vou compartilhar com vocês. Então bora lá, mas antes, não esquece de se inscrever aqui nesse canal e já deixar o teu like aqui, tá bom? Vamos lá. Então deixa eu te atualizar aqui. Quando eu era bem pequena, eu fui criada com vó e com pai. Minha avó sempre teve essa questão mais religiosa, de que tem que orar, tem que acreditar em Deus, tem que ser isso. E o meu avô já era mais aquele do vamos adorar a imagem. Então eu tinha a imagem de o catolicismo dentro de casa e do cristianismo dentro de casa, né? Como a fraternidade era maior com a minha avó, né? Esse contato era maior com a minha avó, então eu cresci sabendo sobre o cristianismo, mas não a fundo, porque minha avó hoje descansa com o pai, né? Então, meu pai não teve esse discernimento de continuar me ensinando acerca disso, tá? Então, eu fui descobrindo. Muito tempo fiquei longe da igreja, voltei pra igreja, e assim foi a minha vida até meados de 2021, quando verdadeiramente eu encontrei a face do Senhor e aqui estou. E as minhas idas e vindas à igreja foi exatamente porque eu não tinha força alguma, não tinha quem me puxasse mais pra perto e eu não tinha noção da vida, sabe? Eu acho que quando a gente passa a viver as nossas experiências, pegar para si aprendizados, quando a gente não tem a quem recorrer, só nos resta dobrar o joelho, gritar aos céus, pedir algum socorro, e é aí que a gente encontra verdadeiramente a face de Jesus. E foi num momento delicado como esse da minha vida, pós-divórcio, mudança de casa, mudança de vida, um giro de 360 na minha vida que eu nunca me vi passar. Nós vamos falar sobre o divórcio no próximo, tá? E continuei fora da igreja. Não pensem que foi aí nessa hora da dor exatamente que eu busquei a Deus, que eu quis essa vida pra mim. Pelo contrário, eu fui buscar de forma errada. E foi aí que eu fui resgatada. Então eu fiz exatamente tudo que vocês imaginam que os jovens fazem nessa geração. E vi que aquilo me fazia muito mal. Eu com uma filha já, pra quem não sabe, eu tenho a Adinha. Ela faz mais sucesso lá no Instagram. Se ainda não nos acompanha, vai lá nos acompanhar que eu tenho certeza que tu vai gostar. E a minha filha era a minha força maior. Quando ela não estava comigo, eu me sentia de uma forma livre, de uma forma que eu posso tudo, porque eu não estou com ela. E era aí que eu estava completamente equivocada, tá? A minha filha não era um refúgio pra mim, ela não tinha que ser, mas quando ela estava perto de mim, ela era o meu refúgio, ela era o meu alicerce, ela era o meu tudo, ela era a minha força. E eu estava depositando nela exatamente tudo aquilo. E foi aí que eu comecei a perceber que estava o erro. Comecei também a fazer terapia e me envolvi em um outro relacionamento e vi que estava dando tudo errado e continuou dando tudo errado. Então eu falei assim, nossa, minha vida tá uma bosta. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que voltar a viver para Cristo. Porque como eu falei pra vocês, eu sempre tive essa ida e vinda na igreja. Durante estar casada, eu também tive uma vida de idas e vindas pra igreja, porque eu queria uma coisa, ele queria outra, e eu tinha que ter força por dois pra querer isso. E aí a gente acaba que não tem maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade nenhuma, e aí vai e cai junto, né? Isso se chama não ser sábia. E claramente eu não fui sábia, mas é porque também eu não estava preparada, eu não estava alicerçada como eu deveria. Então foi aí que eu caí muitas das vezes, né? E assim continuei até pós o divórcio. Até que minha vida deu uma reviravolta muito grande, meados de 2020. Foi mais ou menos no final de 2020. Aconteceu algo terrível na minha vida, que envolvia familiares, filha, envolvia toda a minha família. Isso mexeu com toda a estrutura psicológica e física das nossas famílias. Então eu falei assim, ok, todo mundo vai continuar enchendo a cara, vai continuar
procurando os seus refúgios, mas eu vou procurar de outra maneira. E eu lembro muito bem que eu fui chorar aos pés do Senhor numa chuva na laje da minha mãe. Eu estava morando com ela, não morava sozinha. Morei com minha mãe porque eu sentia que eu precisava estar perto da minha família para me sentir mais acolhida, para não me sentir só, até me acostumar. Foi então que eu decidi sair de lá, porque eu vi que eu estava completamente me perdendo. Eu vi que eu precisava estar sozinha, porque eu queria explicar para vocês algo que eu aprendi durante esse período. Tem processos que nós precisamos estar sós. A gente vai achar que não tem ninguém por nós, mas sempre vai ter alguém que vai estar cuidando de nós. Tiro, por exemplo, meu pai. Ele é cristão, hoje em dia já deve ter uns 11 anos que ele é cristão, que ele aceitou Jesus. E eu sei que meu pai orava muito pela minha vida. Queria muito que eu voltasse para os caminhos do Senhor, mas queria que eu voltasse verdadeiramente, descobrindo verdadeiramente a face do Senhor, sabe? E não sendo só aquela pessoa que vai à igreja porque tem que ir. Porque eu já fui também esse tipo de pessoa que ia pra igreja só por ir, pra cumprir a obrigação. Eu não tava entendendo nada porque eu não buscava o Senhor no secreto, que é onde você descobre verdadeiramente o que é Deus. É como na escola. Você aprende o necessário na escola, quando vai pra escola. Mas se você não fizer os seus exercícios em casa, não tem como você aprender a mais. Você vai ficar sempre limitado. E eu era essa pessoa limitada quanto a Deus. E eu senti arder no meu coração uma vontade de buscá-lo cada vez mais, de me entregar cada vez mais a ele. E foi isso que eu fiz. Então eu decidi fazer um propósito comigo mesma, eu na minha casa, olhando pro meu teto, como se Deus estivesse aqui em cima de mim e disse: Senhor, eu lembro muito bem que ali naquele momento eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Deus. Ainda não tinha ido numa igreja, ainda não tinha dito assim, eu aceito Jesus como meu único salvador, nada disso. Foi no meu quarto, buscando, chorando, me humilhando diante do Senhor. Foi que eu encontrei a face do Senhor. E eu disse assim: Deus, agora eu sou tua, eis-me aqui. E ali naquele momento eu decidi que o meu corpo, a minha casa, que no caso era eu e a minha filha, né, porque eu iria levantar os meus pés da casa da minha mãe, serviríamos ao Senhor. E assim foi feito. E então, me mudei com a minha filha, morei sozinha, fase nova, tudo novo. E comecei a querer buscar cada vez mais de Jesus. Mas, gente, foi muito complicado. Como eu já falei pra vocês, foi uma fase muito difícil. Porque eu me sentia só. Eu não tinha amigos que eram desse meio para que me puxasse. E eu fui tentando criar amigos dessa maneira, mas é muito difícil. É muito difícil quando tu vem do mundo, tu é desviada. Quando já se tem as panelinhas, porque acreditem, até no mundo gospel tem as panelinhas. Fui me adaptando, né, às coisas da congregação, à igreja, às pessoas. Fui buscando cada vez mais Deus no meu secreto. Fui buscando estudar, entender cada vez mais. Porque, como eu falei pra vocês, servir a Deus não é fácil. Não é, quem falar que é fácil tá mentindo. A gente deixa muita coisa de lado, sim, para tentar melhorar como caráter cristão, né? Porque a gente já carrega aqui um caráter que, por muitas das vezes, ele tem que ser moldado, né? Ele tem que ser melhorado. Então, eu queria que o meu caráter fosse melhorado, fosse moldado, para que eu pudesse realmente dizer: eu sou uma nova criatura. E é muito difícil isso, porque muitas das vezes você escuta de amigos, de pessoas próximas, de vizinhos, de todo mundo que está à sua volta, dizendo: mas tu fazia tal coisa. Eu te vi em tal canto. E só você sabe o quanto você está buscando melhorar isso. E algo que eu aprendi é que o nosso testemunho, ele tem que edificar, ele tem que fazer a diferença. Eu, Érica, não posso estar em ambientes que não me cabem, porque justamente eu vou gerar esse tipo de comentário. É por isso que eu digo pra vocês que ser e seguir é muito difícil hoje em dia, porque você tem que saber dizer não. E eu tinha muito problema com dizer não, seja pra reunião, seja para trabalho, seja para amigos, seja para família. Eu sempre dizia: não, tá, eu vou.
E aí acabava cedendo e chegava lá, eu caía em tentação. Seja por beber, seja por algum vício, seja por algo que fosse me afastar cada vez mais do Espírito Santo, de algo que eu buscava. Então, como eu falei pra vocês, aquele momento que a gente precisa se isolar, ficar sozinho, é um momento necessário. É o momento de que você está dizendo não, não e não, mas porque é necessário para o sim, sim de Deus, entende? Então, foi isso que eu precisei fazer na minha vida. Eu me tornei, acho que, mais chata do que eu já era para os meus amigos. Quando eles me convidavam, eu, não dá. E aos poucos foram deixando de surgir os convites, aos poucos foram deixando de acontecer e cada vez mais eu sentia que eu estava fazendo a coisa certa. Cada vez mais eu sentia que eu estava me aproximando mais ainda de Deus. A Erika, tu tá dizendo que eu preciso me afastar de todo mundo para poder seguir Jesus? Não necessariamente, mas você tem que filtrar. Eu digo que eu tenho uma peneira que eu filtro o que ainda me gera tentações e vai me fazer pecar e o que dá para peneirar, passar e que eu ainda posso andar, fazer e etc. E 2021 foi um ano muito difícil. Nossa, eu passei por muita coisa ainda. Com o ex-marido, com o atual relacionamento, com pessoas da igreja, com amigos que não eram da igreja, com amigos que eram da igreja, com familiares. Enfim, a minha vida parecia que cada vez mais estava piorando ao invés de melhorar. Mas era porque Deus estava tratando exatamente tudo e eu não tinha essa visão espiritual para entender isso. E eu ficava cada vez mais frustrada e pensava em desistir sim. Mas por horas eu orava e dizia, não, eu vou continuar, porque eu vou acreditar, eu vou crer que vai dar certo, com toda a convicção de que daria certo, de que iria acontecer. E assim foi. E aqui estou eu, forte, mas às vezes fraca, compartilhando isso com vocês. E vamos ficar por aqui, porque eu não posso falar mais, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Nós vamos dividir aí, como eu falei pra vocês, por episódios. Então hoje o episódio 1 foi esse, de onde veio o conceito de eu começar a ir pra igreja. O que foi que fez eu retornar para a igreja. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Espero que tenha tocado em vocês de alguma forma, que vocês que estão buscando tenham fé, tenham força, que vocês aí peguem as suas peneiras e vejam o que é melhor para vocês. Que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham maturidade espiritual e emocional para lidar com todas as adversidades que vão surgir, mas tenha certeza que vai valer a pena. Beijo pra vocês.